Boa noite. Estamos aqui mais uma vez nas nossas quartas-feiras para o nosso estudo do livro Pontos e Contos. Vamos iniciar com a nossa prece. Vamos iniciando o nosso encontro de hoje, elevando o nosso pensamento ao Mestre, ao Pai Maior, o Senhor da vida, que nos ampare em todos os nossos momentos. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de nós estarmos nessa encarnação atual, estudando, trabalhando, nos preparando para uma vida melhor no futuro. Obrigado pelos amparadores do nosso estudo de hoje, que sempre está ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, e que a espiritualidade amiga e querida que esteja ao lado de Leila, para que possa inspirar todo o seu conhecimento, para que ela possa trazer de nós o seu melhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade a todos os trabalhadores que estão conosco também. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Miriam. Então, hoje, Leila, que é a nossa responsável da página. Leila, você pode ficar à vontade, tá, querida, quando você quiser começar. Sim, eu agradeço estar junto com vocês, sempre eu agradeço a oportunidade, o acolhimento da casa, o acolhimento de vocês, né? Eu dou graças a Deus, tem me feito muito bem, tem me ajudado muito a compreender, né, os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro Pontos e Contos, né, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, e nós sabemos que o Humberto de Campos usou o pseudônimo de Irmão X. Hoje, o assunto é o conto sobre o irmão Chaves. Então, começa assim. Logo após a desencarnação de Belmiro Chaves, os companheiros do grupo efetuaram verdadeira consagração à memória dele. Sem dúvida, Belmiro Chaves, fora excelente pai de família, generoso amigo e abnegado irmão. Desde o instante em que se aproximou do espiritismo evangélico, convertera-se em vigilante sustentáculo dos sofredores. Não obstante, a condição de alfaiate humilde e sem reservas materiais, conquistar a confiança e a amizade de todos. Integrava ele o quadro de médios curadores da casa espírita, da casa acolhedora. Em razão disso, o seu afastamento pelo desencarne trouxera incalculável pesar. Retirava-se com ele vigorosa coluna de servo cristão. Olha só. Retirava-se com desencarne, né? Ele, vigorosa coluna de serviço cristão, porque ele era uma pessoa que se doava, que se dava, embora simples, alfaiate, humilde, ele se oferecia aos irmãos da casa. O louvável colaborador, contudo, se era realmente bondoso e devotado à doutrina, não havia ainda logrado alcançar realizações espirituais decisivas em si próprio. Ele se doou tanto, mas esqueceu que tinha que evoluir, que tinha que se elevar espiritualmente, né? Precisaria esforçar-se muitíssimo para desenvolver com a amplitude desejável as qualidades santificadoras que assinalam os pioneiros da elevação. Por haver estudado o Evangelho durante alguns anos na Terra, ele não se exonerava dos grandes e discutíveis deveres referente à suprema edificação interior da alma para a vida eterna. Ele não podia esquecer, ele tinha que se preparar mais, né? Qual ocorre à maioria dos desencarnados
em posição mais digna, Chaves necessitava intensificar os valores evolutivos e consolidar o aprendizado e a iniciação com Jesus, através de experiências e obrigações novas. Bem claro, né? Mas aí veio uma nova etapa. Os companheiros que ficaram na carne, todavia, deixavam perceber enorme desconhecimento quanto a semelhante imperativo da natureza, da lei de Deus. Por quê? Ele prestou aquele serviço todo, ele se doou muito, mas esqueceu que precisava evoluir mais do que aquilo, né? Mais do que o que ele fez. Aí os companheiros, né, quando perceberam que perderam aquele, que ninguém perde, né? Mas na cabeça deles, eles não conheciam, não tinham o entendimento, não compreendiam a necessidade que tem o irmão quando desencarna, não é? De continuar. Eles não percebiam a necessidade do nosso irmão, sabe? De continuar a evolução. Porque quando a pessoa desencarna, vai ter que passar primeiro por um processo de adaptação. Todos são socorridos, todos. Mesmo aqueles que não conhecem a doutrina, todos são socorridos. Mas tem que, no início, tem que se adaptar àquela nova situação de energias diferentes das energias que estavam aqui na Terra. Porque na Terra nós estamos com um corpo físico e nós nos acostumamos com essas energias do corpo físico. Quando desencarnamos, aí nós precisamos, né? É imperativo da lei de Deus que a gente tem que começar um novo sistema, porque são outras energias, são energias do plano espiritual, do verdadeiro plano da nossa vida, porque nós não somos carne, nós somos espíritos. Né? Bom, então aí os companheiros que ficaram na carne não compreendiam, deixaram de perceber esse nome situação em que ele se encontrava, de ter que se adaptar ao plano espiritual. Aí começou uma nova etapa, o mal entendido. Houve um mal entendido. Veja bem, vamos prestar bem atenção. Desde o momento em que voltaram os seus amigos, acabrunhados e chorosos do cemitério distante, reuniram-se em prece pelo amigo prestimoso que os antecedera no túmulo. Mas, longe de circunscreverem ao amor, ao reconhecimento e à saudade, internaram-se pelo terreno da súplica direta. Aqueles irmãos, né? Lógico que Belmiro Chaves ele fazia um trabalho para todos, ele era prestativo, era um bom homem, como era um bom pai, como era um bom amigo, né? Um amigo que muitos gostariam de ter, aquele prestativo que está pronto para tudo, né? Mas olha só, ali começou o mal-entendido quando eles se reuniram, né? Pelo amigo prestimoso, mas eles não demonstraram amor ao reconhecimento e à saudade, internaram-se pelo terreno da súplica direta com Belmiro Chaves. Houvesse pensando como se ele já fosse um semideus. Rogaram-lhe que não os abandonasse, que os atendesse nas necessidades e problemas da luta humana. Alguns dos irmãos menos avisados enxertavam pedidos particulares na solicitação coletiva, quer dizer, estava no grupo, ali no grupo do centro daquela casa espírita, né? Então eles jogavam em cima dele a solicitação, o pensamento, olha a força do pensamento agindo, segundo autossugestões perniciosas. O colega desencarnado, apesar de enfraquecido, porque a pessoa, quando desencarna, tem esse natural abatimento de grande transição, porque é uma grande transição. Quando nasce, a gente sabe, vem um bebezinho,
que tem que ter todo cuidado, vem já com o instinto de sugar o peitinho da mãe. Então, tem um período de adaptação, não é? Cada um. Agora, quando a gente volta para a casa do pai, a gente também tem, a gente vai ficar um pouco assim, né, enfraquecido, tendo que, no natural abatimento da grande transição. Então, ele se achava presente ali na casa, ouvindo as orações, em companhia do venerável Benigno, que era o mentor da casa, mas era o que cuidava dele. Então, um dos mentores espirituais, Benigno, do núcleo de serviço em função, era um dos mentores ali daquela casa, daquele núcleo onde o Belmiro passou longos anos servindo, né? Terminados os trabalhos, Belmiro sentia-se tocado nas vibrações mais íntimas. Aquele grupo pensando nele, né? Estava ali, ficou ali presente. Aquela ternura dos companheiros, naquele jeito da súplica, sensibilizavam. Nunca fizeram ideia do amor que lhe dedicavam. Então, como não sentir gostosamente, né? Se sacrificar por todos? Como? Ele ali pensando, ele ali, né? Aí, mergulhando nessas reflexões, foi acordado, orientado por Benigno, o mentor amigo, que falou com ele assim: Amigo, é chegado o tempo da tua renovação. Busquemos a vida maior, onde te guardam outros dons iluminativos e novos ensinamentos. A nova etapa. Chaves, porém, contemplou aquelas paredes singelas da casa, né? Detendo-se na paisagem interior, tão estreitamente unida ao seu coração. Quem é que não ama a casa espírita quando está frequentando por vários anos, né? E fez o apelo. Benigno, amado benfeitor, pediu em pranto, não me afaste daqui, não me afaste daqui. Gostaria de poder continuar ajudando os amigos queridos, permanecendo nesta casa, a serviço deles, amparando-os nas atividades edificantes de cada dia. Quem poderá escutar o que ouvimos agora, sem prender-se ao justo reconhecimento? Todos confiam em mim, imperfeito servo ainda, embora, né? Se possível, digna-te, devotado estou, auxiliar-me para que eu prossiga beneficiando de alguma sorte, de algum modo, os que ainda ficam. O mentor fixou uma expressão facial de surpresa e, como quem modificava de atitude, falou muito calmo. Belmiro, creio que não sabes o que pedes. No entanto, não te posso violentar os sentimentos. Ninguém pode violentar o desejo, porque é o nosso livre-arbítrio que até Deus respeita. A morte física, em qualquer circunstância, deve ser interpretada como elemento transformador. A morte física é o elemento transformador que nos cabe aproveitar, intensificando o conhecimento de nós mesmos e a sublimação de nossas qualidades individuais, a fim de atendermos. Qual é o objetivo do aprimoramento, né, da continuidade, da transformação? A fim de atendermos com mais segurança aos desígnios de Deus. Acredito que no meu convite coloquei toda a substância do meu pensamento amigo, mas se pretende demorar neste circo, não tenho direito a qualquer objeção. O mestre, o mentor, o amigo, não podia fazer nada mais do que era possível fazer, mas também falou assim com ele: Vem, virás comigo para o trabalho de assistência
ao seu organismo espiritual, porque tem que trabalhar, porque ele já estava desencarnado. Então, precisava, né, de se adaptar e de trabalhar o organismo espiritual, porque o organismo físico já estava na Terra, já estava, né, sob a Terra. E logo, falou com ele, logo que te refaças, satisfará os seus próprios desejos. Belmiro mostrava-se contentíssimo, longe de entender toda a extensão da advertência preciosa. E vigorizando em grande instituição de auxílio, lá no plano espiritual, regressou, incontinente à velha tenda de trabalho, voltou à casa espírita. Embora continuasse sob a esclarecida orientação do mentor, ele continuou. Iniciou-se, então, para o alfaiate, esmagadora tarefa, porque Belmiro desencarnara na posição de homem bondoso e honesto. A maioria dos companheiros, né, dispôs-se a convencê-lo, a convertê-lo em verdadeiro escravo, tomando-o para mediador de todas as solicitações justas e injustas, transformando o amigo Chaves, né? O amigo Chaves, Belmiro Chaves, o amigo Chaves, tá entre aspas, o amigo, porque ele prestava todo atendimento, todo apelo ele atendia. Desde a primeira semana, foi convocado pelas mais estranhas exigências. Olha aí, retornou, revigorado, preparado lá no plano espiritual. Mas ele quis ficar ali, voltou para casa, né? Casa espírita. Desde a primeira semana, né? Convocado pelas mais estranhas exigências, ele procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Olha o poder da mente, o que a mente unida dos seus colegas e amigos, né? Era procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Rogava-se-lhe a assistência fraterna nas mais disparadas situações. Ele era insistente, né? Recordado insistentemente nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares de cada dia, ali, daquela casa. Toda casa espírita tem, né? Tem uns que trabalham aqui, outros que trabalham ali, outros que fazem a limpeza, outros que evangelizam, outros que vão para a cozinha fazer um lanche. Então, olha só, ele era insistentemente recordado, pensamento voltado para ele, um chamamento nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares de cada dia. Até aí, porém, as súplicas eram razoáveis e compreensíveis. Mas Belmiro era também estado na esfera da insensatez. Exigiam-lhe a cooperação em assuntos de baixa classe, e o trabalhador era obrigado a comparecer espiritualmente para lidar com o material menos digno das paixões desregradas. Além disso, ainda era compelido a atender no campo das frivolidades inúmeras. Criaturas ociosas chamavam-no para a corrigenda de crianças vadias. Chamavam à busca de objetos perdidos e à obtenção de notícias prematuras. Ainda queria que ele adivinhasse o futuro. O ex-alfaiate não conhecia descanso. Não conhecia descanso. Era a todo momento, todo instante. Enquanto outras entidades se desligavam naturalmente dos afazeres em pausas necessárias de repouso, era ele forçado à contínua movimentação para atender a todos, porquanto o pensamento em súplica de quantos lhe recorriam o nome agia como forte rede mental. Olha o pensamento em súplica.
Agia como forte rede mental, enlaçando-o a caprichos e propósitos inferiores. Veja bem, quer dizer que o pensamento, antes que era simples, que podia, né, na sala, no lugar, na cozinha, né? Então, era até aceitável. Mas depois começou a complicar até chegar um pensamento em súplica mais forte, agia mentalmente sobre ele, alcançando-o a caprichos e propósitos inferiores. Imagine, e o tempo passa. Ao fim de 6 meses, afirmava-se exausto. Impossível continuar. Desanimado, dirigiu-se Benigno, rogando aflitivamente. Aí ele foi buscar o amigo, o mentor espiritual. Meu amigo, meu generoso amigo, compadece de meu pobre espírito, prisioneiro de sombras e dificuldades. Não posso mais. Aí o amigo lhe respondeu: as solicitações da preguiça e da má-fé, as exigências do vício e dos caprichos humanos me atormentam o coração. Foi procurar o amigo. Aí o amigo diz: não precisa prosseguir, quer dizer, continuar atendendo, socorrendo. Não. E sorridente o benfeitor respondeu: providenciaremos nova situação para o teu uso fraternal. Ele era fraterno, ele queria ajudar. Caiu nessa emboscada dos pensamentos que não entendiam, né? Bom, não julguei pudesses ir tão longe na tarefa imprópria que abraçaste. São poucos os trabalhadores que se encontram habilitados a ouvir todos os pedintes com bondade e tolerância, de maneira a satisfazê-los pelo padrão da vontade de Deus. Olha, pelo padrão da vontade de Deus. Porque tudo tem que obedecer. Ninguém pode ser mais. Todos têm que obedecer à vontade de Deus. Somente depois de longas e porfiadas experiências no plano espiritual, aprendemos a beneficiar sem estabelecer algemas, porque as algemas é que prende. E ele estabeleceu, ele se deixou levar, porque era bondoso, queria ser amigo, né? E a servir sem vaidade, nos sentimentos em plano superior. Veja bem, temos que adquirir no plano superior, e do plano superior que vem a ajuda. Tem que obedecer à lei divina, que tem que ser igual para todos. Né? E Benigno concluiu: para colaborares exclusivamente junto às inteligências encarnadas, não podes prescindir de adequada preparação. Poder ajudar, ele podia, mas ele tinha que se preparar primeiro, tinha que evoluir mais, e ter uma condição de domínio do seu próprio querer, né? Aí o mentor falou para ele: tomarei as medidas justas a teu respeito. Entretanto, meu caro, no curso de outros problemas, jamais esqueça que os nossos trabalhos no planeta, por mais belos e proveitosos, pertencem a Jesus em primeira mão. Por menosprezares semelhante verdade, é que se verifica grande atraso em seu processo evolutivo. Por menosprezares semelhante verdade, é que se verifica grande atraso em seu processo evolutivo. Olha o que nós entendemos aqui. Olha o que nós, de casa espírita, que frequentamos, e às vezes há muitos anos, bate no peito. Eu estou aqui há 50 anos, 60 anos. Mas olha só, nós não podemos menosprezar a verdade, porque tudo que nós pensamos tem que ser de acordo com a misericórdia do Pai Celestial, tem que ser de acordo com a lei divina.
não é? Então, ele teve que voltar, né? E nós aprendemos isso, que quem partiu, porque eu vou falar a verdade. Quando a minha mãe faleceu, a minha mãe era bondosa, espírita, o meu avô ajudou a fundar a Casa Espírita, meu avô era receitista de homeopatia, minha mãe ajudou na fundação lá em Nova Friburgo, ajudou lá no Abrigo Amor a Jesus, que hoje se chama Laje, e ajudou meus irmãos na Mocidade Espírita, me colocou na evangelização, então nós seguimos, né? Um caminho. Mas veja bem, quando ela faleceu, aí eu fazia pedido. Eu fazia, lógico, mãe, me ajuda nisso, mãe, me ajuda naquilo. Precisou, e os outros também acompanhavam. Ela própria precisou lá na casa espírita e falar que não era assim, que eles estavam atrapalhando a ela, né? Então veja como que lição maravilhosa é essa. Ele ficou fraco, pensando no amor, que tinha amor ali naquelas coisas, né? Era apenas uma troca, ele era bondoso, era bom pai e tal. Mas olha o que aconteceu, né? Ele caiu nessa prisão por causa de atender a todo mundo e todo mundo pedir. E isso pode acontecer, porque lá na nossa casa espírita, eu posso dizer pela casa que eu frequento, agora eu não estou frequentando, não. Tinha a hora do passe. Aí fazia as filas, os médicos ficavam lá para dar o passe, e tinha um médico lá que eles achavam que tinha mais poder. A fila para aquele médico era mais, eu quero tomar passe com fulano. Eu quero tomar passe com fulano. Às vezes o médico ficava só com um ou com dois. A casa era cheia. Mas a pessoa que devia equilibrar, a pessoa que ficava em pé distribuindo as pessoas pedintes do passe, que iam tomar passe, ela deixava socorrer, não é? Então, que lição bonita é essa? Todos que estão lá estão trabalhando no passe, mas quem está dando passe está aproveitando a mediunidade. Quem está dando passe é o plano espiritual, são os espíritos que estão ali, porque sem os espíritos e sem a nossa condição do perispírito que trabalha, né, junto com os irmãos espirituais, aí nós não podemos não fazer nada. Aí só podemos dizer a tua fé, como Jesus disse, né? A tua fé te salvou, que também sem fé. Agora tinha uma fé só naquele médium. Então era assim que acontecia. E eu também eu não posso julgar, porque eu também orava, pedia a minha mãe, já pedia a dona Beatriz também. Dona Beatriz, me socorre aqui. Dona Beatriz lá do outro lado. Então a gente cai nessa, né? Mas olha que lição maravilhosa, que nós que estamos aqui encarnados frequentando uma casa espírita, também devemos compreender, né? Compreender isso. Então, meus irmãos, como aprendemos, graças a Deus pela oportunidade. Então, neste momento, vamos unidos fazer uma prece com Chico Xavier? Nós estaremos com o nosso pensamento. Vamos fazer uma prece? Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar
e o dom de compreender. Graças a Deus. Obrigada, Leila, pelo seu estudo, pela sua reflexão, e a palavra fica aberta, quem quiser se colocar. Gratidão, Leilinha, em primeiro lugar, pela sua disponibilidade de sempre e pelo presente de nos trazer a voz de Chico nessa noite. Muito bom, né? Gratidão de ouvir esse trabalhador incansado, esse grande exemplo para nós que nos dedicamos ao trabalho nas casas espíritas, né? Gratidão. Eu fiquei o tempo todo aqui batendo numa grande tecla, que eu acho que é a tecla que a gente tem muita resistência de tentar acertar, que é o não apegar-se, que é o desapegar-se. Os membros da casa espírita geraram total dependência dele. Então, apego. Nós não podemos ter esse apego a ninguém, nem a nada. E ele, também o apego à casa e o apego àquelas pessoas. Nós temos sim que estarmos juntos, orientarmos, auxiliarmos da melhor forma, do máximo que podemos. Mas todos têm que caminhar o seu próprio caminho, a própria casa, né? Graças a Deus, nesses anos que eu estou à frente da casa, eu ainda não chamei ninguém, não. E em especial, eu digo assim, conselheiro, me dá força. E a força vem, né? Mas realmente a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente sabe que esse apego a gente atrapalha a gente mesmo, porque nós ficamos dependentes de situações e de pessoas e de coisas, e nós atrapalhamos os nossos irmãos desencarnados. É difícil desapegar, mas é extremamente necessário pelo bem do nosso amor. Se eles nos são muito amados, muito queridos, se eles nos são muito preciosos, nós temos que deixar caminhar. E assim que eles podem e que estão preparados, eles retornam para nos auxiliar, tanto nas nossas famílias quanto dentro das casas espíritas, porque a gente tem notícias. Quantas vezes Dona Emília dá o ar da graça, seu José dá o ar da graça, irmãos que eu nem conheci, e que eu fico perguntando, gente, quem foi fulano? Como é que era alguém assim, assado? Por quê? Porque ele já tem condição de trabalhar. Como é gratificante, de repente, uma irmãzinha acompanhar e diz assim, Regina, deixaram ajudar você nesse trabalho. E eu vibro por ela, mas a gente não pode, por amor e por saber que o trabalho vai render, ficar obsediando nos nossos queridos. O que aconteceu foi uma grande obsessão. Ele obsediou a eles e ele estava sendo obsediado. Então, tudo ficou atrapalhado. Ainda bem que, de repente, ele caiu em si, né? Então, é para a gente pensar muito. Estamos muito apegados, não é apegados só a coisa, não, mas apegados às pessoas do ponto de não deixá-las caminhar, elas precisam caminhar. Eu disse para uma mãezinha assim, mãe, presta atenção. Às vezes o meu filho tem que dar com a cabeça na parede para ele entender que ali tem uma parede e que a gente precisa passar pela porta. A gente mostra o caminho da porta, é nosso dever. Mas às vezes ele só vai entender se ele bater com a cabeça, né? Uma página belíssima e uma profunda reflexão. Amei te ver, querida, com a mão na testa. Bom, estava aqui pensando, temos pouquíssimo tempo, temos só 2 minutinhos, mas o que eu fiquei refletindo é que, desse lado ou do outro lado, a gente tem também que aprender a dizer não, a saber dizer não, a saber ir até onde nós podemos, até onde nós alcançamos. Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente começa aqui nesse plano
e que o texto aí de Irmão X nos mostra que continua do lado de lá. A gente não pode pensar que ao desencarnar estamos prontos para tudo, né? Então, é nos entregarmos realmente nas mãos de Deus e deixar que Ele trace o plano para nós. Tem 2 minutinhos, se Tatiana quiser e Miriam falar. Nossa, fez-se o silêncio. Eu fiquei imaginando como é que é os santos, né? Quantos pedintes, quantas pessoas. Por isso que ele fala, precisa-se fazer um trabalho muito especial para atender tantos pedidos e é sempre com a bandeira do mestre. Se ele permite, se Deus permite, sim, se não, não, né? É o sim, sim, o não, não, perfeitamente colocado lá. Exatamente, as pessoas Ah, ficam muito apegadas, né? Ligadas naquilo, na imagem da pessoa e tudo. Se fosse assim, eu falei, poxa, já fiquei, na hora eu fiquei falando, nossa, é conselheiro, tadinho, fiquei com pena. A gente, né, que a gente pede mesmo ajuda e tudo, mas é para a gente realmente ficar alerta, né, sobre essa situação de que a gente é responsável por nós mesmos. Vamos tentar tudo, todas as nossas forças, o que a gente pode resolver. Quando a gente não conseguir, aí a gente pede ajuda. Acho que assim fica mais fácil. Então, até quarta que vem, que vai já já fechar a sala, né? Muito bom vê-los Graças a Beijinho, por Deus. gente. aqui. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez, A Leila. todos. Fiquemos na paz e até a próxima quarta.